Ora, cá estamos para mais uma sessão aqui do Descomplica, portanto, Finanças para Todos. Vamos encerrar, portanto, este capítulo dos sistemas e ciclos económicos, para depois passarmos a uma sessão sobre a psicologia dos mercados e aí, sim, avançarmos mesmo para o processo de investimentos. Vamos manter as nossas duas frases: saber que o que não sabemos é muito mais do que o que sabemos. Dúvidas, ponham questões, portanto, não tenham qualquer tipo de problema. Este canal é um canal inconvencional e é aberto. Nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. Então, para terminarmos aqui, vamos falar do ponto de situação em que nos encontramos. Como eu já tinha falado na sessão passada, a dívida de um agente é o ativo do outro. Como a política de juros pelos bancos centrais é de subir as taxas, e ainda a semana passada, portanto, elas subiram 50 pontos bases, corre-se o risco das pessoas começarem a falhar com as suas promessas de pagamento com a dívida que há no sistema. Onde estamos? Aqui é muito importante olhar novamente para o nosso modelo, sabendo que valor na vertical, podemos falar de euros, podemos falar de dólares, podemos falar, portanto, tudo quanto é monetário. O tempo, podemos falar daquilo que nos vai ocorrendo com a passagem do mesmo. Aqui não existem certezas, só existem probabilidades e, olhando para o nosso modelo, nós podemos estar numa destas duas fases. Ou estamos numa fase de, portanto, possível ciclo de curto prazo e continuamos neste jogo de subidas e descidas de taxas de juro que vai durar mais tempo e continuamos com uma inflação relativamente alta em comparação ao que tínhamos tido nos últimos anos, ou poderemos estar mesmo numa mudança de paradigma. Aí eu alerto-vos, pelo qual eu acho que este canal é muito importante vocês acompanharem, porque nós não sabemos o que o futuro nos espera. E estamos numa mudança de paradigma, muitas das variáveis que neste momento estão em jogo ao nível dos ciclos económicos podem mesmo mudar. Aqui já vou aguçar um pouquinho o vosso apetite pelos investimentos, dando aqui esta citação de Rei Dalio, em que investir é ir em oposição aos instintos, comprar quando ninguém quer comprar e vender quando ninguém quer vender. Normalmente em pânico, portanto, nas alturas de depressão, como temos aqui o número 3, portanto, digamos que a pessoa comum vende no fundo desesperada porque os seus ativos desvalorizaram demasiado, mas é o inverso, é precisamente aí que ela deve de comprar, sobretudo boas ações e fazer bons investimentos nesse fundo, porque depois virá então o período de recuperação e aí os seus ativos vão valorizar no futuro. Deixo-vos já aqui um pouquinho daquilo que será a nossa forma de olhar para os investimentos, entre outras coisas que vamos falar no futuro. A semana passada, como já tinha referido, o Banco Central Europeu levantou em 50 pontos base as taxas de juros. A perda de rendimentos faz ativos perderem o seu valor. Credores e devedores em cheque, acionistas intermediários também com problemas, bancos centrais e governos, nestes casos, não sabem bem como onde fazer e estão numa dita corda bamba. Acompanhem as outras sessões do canal, desde a história do dinheiro, portanto, tudo isso tem um processo que está encadeado e vocês, se acompanharem os outros vídeos do início, vão ver que será muito mais fácil entenderem aquilo que nós estamos a falar hoje. Aqui estamos, portanto, a ver o que sucede aqui a uma carteira, portanto, de ações, seja ela ações americanas ou ações, portanto, de qualquer nível. Falaremos disto mais à frente, mas vemos que existe uma primeira parte do ciclo
Existe uma fase em que começa a haver uma bolha e normalmente é esta fase de topo em que toda a gente desata a comprar e inflaciona ainda mais essa bolha. Ora, esta corrida de manada, digamos assim, gera a que os ativos financeiros valorizem mais que aquilo que deveriam valorizar e depois dá-se então a chamada depressão. Esta depressão leva ao desespero, as pessoas normalmente que se alavancam para investir, contraem inclusivamente dívida para investir, vêm-se desesperadas porque não conseguem aguentar e têm mesmo de vender os seus ativos. Normalmente é aqui nesta fase de depressão, é a altura ideal para começar a comprar. A pessoa mais comum é quando começa a vender. Atenção, isto é apenas um modelo, nós nunca conseguimos ter a certeza dos precisos momentos em que este tipo de fases sucedem. Portanto, passando aqui do número 3 para o número 4, entre o 0 e o 12, portanto, quando estamos a falar aqui de nível temporal, entre o 0 e o 12, talvez já seja uma altura em que seja bom nós irmos fazendo umas alocações. Isto para vos dar já um pouquinho daquilo que falaremos no futuro a nível de investimentos. Em situações difíceis, portanto, governos e bancos centrais têm 4 ferramentas que resolvem o problema. A austeridade, gastar menos, é um processo deflacionário. A reestruturação de dívidas, portanto, ajudar setores mais desfavorecidos, também será um processo deflacionário que resolverá problemas no sistema. Temos o Banco Central a imprimir para salvar também aquilo que seja mais importante e a transferência de quem tem mais para quem tem menos. Estes dois processos são inflacionários. Com os processos deflacionários e inflacionários em jogo, há sim um equilíbrio em que se poderá resolver as situações. Os políticos e as pessoas, uns porque fazem promessas que não podem cumprir, as pessoas porque querem ouvir as promessas para, de alguma forma, poderem prometerem aquilo que elas jamais terão, têm aqui um problema grave. O político só gosta de ver o Banco Central a imprimir, é uma forma de garantir os votos, mas no futuro vai dar muitos mais problemas como aquele que nós estamos a assistir, que é o caso da inflação. As pessoas não sabem que a aplicação das 4 ferramentas, mesmo tendo um pouquinho de austeridade ao início, é muito melhor do que depois apanhar só com impressão de papel moeda, que lhe vai dar muitos mais problemas no futuro. E nós estamos a assistir. Portanto, acaba por haver aqui uma meia-culpa de ambos os agentes, que é mesmo assim, e isto depois é uma pescadinha de rabo de boca, como se costuma dizer, em que tudo está relacionado. Ciclos do mercado. Vamos fazer uma síntese e vamos fechar os ciclos do mercado. A economia e os mercados financeiros são conduzidos por ciclos, causas-consequências, que transpiram mediante o comportamento das tomadas de decisões de seres humanos individuais e em grupo, como já vimos, empresas, agentes públicos, famílias, banca. Todos estes agentes têm, por vezes, digamos, comportamentos que nós não conseguimos prever bem e não conseguimos saber o que dos comportamentos deles daí virá. Modelos que foram certos na comparação e previsão de ciclos passados não dizem certezas para o futuro, nada é permanente e existem muitas variáveis em jogo. A velocidade a que a tecnologia influencia os ciclos é exponencial e modelos antigos não a conseguem medir. O que é que eu quero dizer com isto? Exponencial, imaginem, por exemplo, quando se inventou o telefone. Eu comecei logo a ter acesso a cerca
de 10, 12, 14 amigos. Assim como vocês começaram a ter acesso a 14, 15, 16 amigos que eu desconheço. E, portanto, quando falamos aqui de uma concentração de pessoas a entrarem para uma plataforma, vejam que já não é só o preço que conta, é também o número de utilizadores que conta. Neste momento, com todas as tecnologias que estão a aparecer e com muitos utilizadores a entrarem para determinadas tecnologias, o nosso cérebro nem sequer é capaz de medir portanto, a velocidade a que esse tipo de desenvolvimento tecnológico se processa. Portanto, pensem um pouquinho no número de utilizadores como uma agregação de valor para os produtos. A demografia vai ter também um papel importante no futuro. Os baby boomers, passamos também para a geração X, temos os millennials, temos a geração Z, nativos digitais, e a geração alfa, e isto vai ter uma grande influência no futuro. A geração Z está a ultrapassar a geração Y, e são gerações com comportamentos diferentes. Se a geração a geração Y era uma geração que dava mais valor à matéria, a geração Z dá mais valor às experiências, às viagens, a outro tipo de contextos, e está mais no digital do que a própria geração Y. Portanto, isto reflete-se nas tomadas de decisão a nível de investimentos, e a demografia é bastante importante também. A inflação pós-anos 70 não se compara à dos tempos de hoje. Se houve um boom de nascimentos no pós-Segunda Guerra, houve muitas crianças a nascerem. Hoje está no Ocidente a passar-se precisamente o contrário. Não está a haver tantas famílias, as pessoas sentem dificuldades em poder sustentar os seus filhos e optam por vezes por deixar para mais tarde portanto, essa tomada de decisão, que terá de ser uma tomada de decisão consciente, claro. A banca parou sendo um cavalo de Troia no meio do sistema. Não se desapega com um modelo antigo e obsoleto. Ou seja, há um desenvolvimento tecnológico em tudo quanto é sistema, mas a banca continua com o mesmo, portanto, com o mesmo modelo que tinha há 10, 20, 30, 40 anos atrás. E ainda por cima, a banca cobra mais hoje ao cliente do que cobrava há 30 anos atrás. Portanto, a banca tem um modelo que prejudica ao cliente quando todos os outros modelos vão em caminho de um processo deflacionário. Ou seja, querem dar mais qualidade de serviço ao cliente e cobrar-lhe menos. Portanto, esta banca hoje está a ser repensada e as novas tecnologias vão inevitavelmente parar este tipo de modelos, e se a banca não se adaptar, portanto, ela terá portanto, o seu caminho ditado também. Com estas taxas de juros, como se pagam estas dívidas? Se os juros das dívidas crescem mais rápido que os rendimentos. Ou seja, se as taxas de juros crescem a um valor mais elevado do que os meus rendimentos, é óbvio que chegará um ponto em que nós somos incapazes de cumprir as nossas promessas de pagamento. A guerra de moedas não traz nada de positivo. Portanto, a alfândega e a nível de cobranças na fronteira é algo que vai, portanto, só gerar conflitos sociais internos e externos. É difícil gerar crescimento com divisas desvalorizadas. Isto leva à estagnação, à inflação, a pânico financeiro, a desemprego, a conflitos sociais internos e externos. Portanto, este também não é o caminho certo que o mundo deve tomar. No entanto, o que é certo é que ele, neste momento, com as guerras e os conflitos, as fronteiras estão a fechar-se mais, e nós temos de estar atentos a este tipo de fenómenos. Obrigado por assistirem, venham comigo,
venham nesta viagem que nós vamos fazer numa fase importantíssima em que podemos estar numa mudança de paradigma. Na próxima sessão iremos falar da psicologia a nível do investimento e esperamos depois então avançar para os próprios investimentos em si. Uma boa semana para todos e tudo